24 de julho de 1911. A chuva fina escorre pelas pedras enquanto Hiram Bingham sobe a montanha, guiado por Melchor Arteaga, um fazendeiro local. Cada passo é pesado, o terreno é traiçoeiro e a névoa engole tudo ao redor. Quando surge o garoto Pablito Álvarez, de apenas 11 anos, conduzindo-o por trilhas estreitas cobertas de vegetação, Bingham já duvida se aquela jornada faz sentido. Mas ao afastar as folhas que cobrem os muros gigantescos, ele vê algo extraordinário. Terraços que despencam pela montanha. Templos de pedra perfeitamente talhados, estruturas erguidas com uma precisão que desafia a lógica. Ali, escondida por séculos, repousava Machu Picchu. Bem-vindo ao primeiro episódio da nossa série Incas. Hoje, o que a arqueologia realmente descobriu sobre essa cidade nas nuvens. Antes de mergulharmos nas ruínas, você precisa entender. Os Incas construíram o maior império da América pré-colombiana. Entre 1438 e 1533, dominaram um território de quase 4.000 quilômetros, do sul da Colômbia até o centro do Chile. Mas aqui está o detalhe que muita gente ignora. Esse império durou menos de 100 anos no seu auge, menos de um século. Os Incas conquistaram e absorveram culturas ancestrais como o Wari, Tiwanaku e Timu, transformando conhecimentos regionais em um sistema de precisão impressionante. E outro ponto crucial, quando falamos dos Incas, não estamos falando só de história antiga. Milhões de pessoas quechuas vivem hoje no Peru, Bolívia e Equador, carregando na língua e nas tradições as marcas desse passado. Machu Picchu não é apenas pedra e história, é um legado que respira até hoje. Voltando a 1911, Hiram Bingham era um professor ligado à Universidade de Yale que percorria os Andes em busca de Vilcabamba, a última capital inca após a conquista espanhola. Quando chegou às ruínas escondidas na montanha, acreditou ter encontrado aquilo que procurava. Mas a história era mais complexa do que parecia, e o próprio tempo se encarregaria de mostrar que Machu Picchu não era Vilcabamba. Bingham estava errado nessa identificação inicial, algo comum em uma época em que o conhecimento arqueológico sobre os Incas ainda era fragmentado e cheio de lacunas. Bingham também não foi o primeiro a ver Machu Picchu. Famílias peruanas viviam na região havia décadas, cultivando os terraços e circulando entre as construções de pedra. O menino Pablito Álvarez, de apenas 11 anos, conhecia cada parede e cada escadaria. Há registros de outros exploradores e viajantes que passaram pelo local antes de 1911, anotaram sua existência e seguiram adiante. Machu Picchu nunca esteve realmente perdida, apenas fora ignorada pelo mundo acadêmico internacional. Mas aqui está o ponto crucial. Nenhum deles fez o que Bingham fez. Ele retornou com grandes expedições, financiadas pela National Geographic em 1912 e 1915. Fotografou em detalhe, mapeou as estruturas, escavou, catalogou e produziu a primeira documentação científica sistemática do sítio. Suas imagens circularam pelo mundo, estampando revistas e despertando fascínio global. A partir daquele momento, Machu Picchu deixou de ser um lugar conhecido apenas localmente e passou a existir no imaginário internacional. É possível que essa atenção tenha ajudado a preservar o sítio. Sem visibilidade, Machu Picchu poderia ter sido saqueada, explorada de forma predatória ou simplesmente engolida pela selva ao longo do século. Ao transformá-la em objeto de estudo e admiração mundial, Bingham ajudou a fixar seu valor histórico, mas essa projeção teve um custo. Durante as escavações, cerca de 46 mil itens arqueológicos, em sua maioria fragmentos de cerâmica, ossadas e materiais orgânicos, foram levados para a Universidade de Yale para estudo. Pelos padrões da época, isso era considerado arqueologia legítima. Pelos padrões atuais, é profundamente controverso. O Peru passou décadas exigindo a devolução desse material. Após um acordo firmado em 2010, Yale iniciou a repatriação, concluída entre 2011 e 2012. Hoje, essas peças estão novamente em Cusco. Bingham não descobriu Machu Picchu, mas foi ele quem a apresentou ao mundo. E é nessa contradição entre preservação e apropriação que seu legado permanece. Mas o que a ciência realmente encontrou ali? Décadas de escavações nos deram respostas fascinantes. Primeiro, não era Vilcabamba. Essa foi encontrada depois, em outro lugar. Hiram Bingham estava errado. A datação por carbono 14 mostra que Machu Picchu foi construída por volta do ano de 1450, durante o reinado de Pachacuti, o imperador que transformou Cusco em um império continental. A cidade funcionou por apenas 80 a 100 anos, sendo abandonada por volta do ano de 1530. Os espanhóis nunca encontraram Machu Picchu. Nunca. A cidade já havia sido abandonada antes da chegada dos conquistadores à região.
Por quê? Uma das hipóteses mais aceitas envolve epidemias. Varíola, sarampo e gripe chegaram às Américas com os europeus e se espalharam mais rápido do que os próprios conquistadores. Algumas regiões perderam até 90% da população antes mesmo do contato direto. Machu Picchu pode ter sido abandonada simplesmente porque não havia mais gente suficiente para mantê-la. Quanto ao propósito, a teoria mais aceita hoje é que se tratava de uma propriedade real, uma espécie de residência de campo para Pachacuti e a elite inca. Mas não apenas isso. Estudos das estruturas revelam que o local também funcionava como um centro cerimonial e astronômico. Religião, política e ciência se entrelaçavam ali. E tem mais, análises de ossadas indicam que a população era diversa, formada por pessoas vindas de diferentes regiões do império. Artesãos especializados, ceramistas, tecelões, construtores. Machu Picchu era um centro cosmopolita e não apenas uma fortaleza isolada. Mas por que construir uma cidade em um lugar tão difícil de acessar? A resposta está na geografia sagrada. Machu Picchu foi erguida entre duas montanhas. Machu Picchu, a Montanha Velha, e Huayna Picchu, a Montanha Jovem. Para os incas, montanhas eram divindades vivas, os apus. Construir ali significava estar literalmente entre os deuses, e a cidade não foi posicionada ao acaso. Machu Picchu apresenta alinhamentos precisos com fenômenos solares. O Intihuatana, essa pedra esculpida que muitos consideram misteriosa, é, na prática, um marcador solar. Ele acompanha os solstícios e possivelmente os equinócios, permitindo aos incas observar o movimento do sol e organizar plantios e colheitas. A escolha do local não foi estética, foi cosmológica. Do ponto de vista da engenharia, o local parece um absurdo. A região recebe quase 2.000 milímetros de chuva por ano. Para lidar com isso, os incas criaram um sistema de drenagem com 129 canais de pedra, um sistema que continua funcionando até hoje, mais de 500 anos depois. Sem essa engenharia, as chuvas teriam destruído a cidade há séculos, e os terraços não existem apenas por beleza. Eles estabilizam a montanha inteira. Camadas de pedra, cascalho, areia e terra fértil trabalham juntas como uma sofisticada engenharia anti-erosão. Além disso, as variações de altitude permitiam adaptar diferentes cultivos, batatas nas áreas mais altas, milho em níveis intermediários, coca em regiões mais baixas. Era como concentrar vários microclimas em uma única cidade. Hoje Machu Picchu recebe cerca de 1,5 milhão de visitantes por ano, patrimônio mundial da Unesco desde 1983 e reconhecida como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas o turismo cresceu de forma acelerada. Desde os anos 80, o número de visitantes aumentou em torno de 700%. Em algumas áreas do sítio, estudos indicam que o solo apresenta afundamentos de até 2 a 3 centímetros por ano, causados principalmente pelo tráfego constante de pessoas. Em 2016, a Unesco chegou a ameaçar incluir Machu Picchu na lista de patrimônio em perigo. O governo peruano reagiu com limites diários de visitantes, circuitos obrigatórios e horários controlados. As medidas reduziram a pressão sobre o sítio, ao menos por enquanto. E é importante lembrar, para as comunidades quechuas, Machu Picchu não é apenas uma atração turística, é parte viva da identidade cultural. Muitos dos guias que trabalham ali hoje são descendentes diretos dos povos que construíram aquelas estruturas. A arqueologia moderna continua revelando novos detalhes, scanners em 3 dimensões, drones e análises de DNA de ossadas antigas ajudam a entender melhor como as pessoas viviam ali. Estruturas ocultas, passagens e aspectos do cotidiano inca ainda estão sendo estudados. Machu Picchu continua guardando segredos sob a terra, e isso nos leva à próxima pergunta. As pedras de Machu Picchu se encaixam com uma precisão que impressiona até engenheiros modernos. Blocos gigantes, cortados e posicionados sem argamassa, tão perfeitos que você não consegue enfiar uma lâmina de faca entre eles. Mas Machu Picchu não é o limite da engenharia inca. Perto de Cusco, existe um lugar onde essa técnica foi levada ao extremo absoluto, Sacsayhuaman, pedras de até 200 toneladas encaixadas como um quebra-cabeça tridimensional que ainda desafia a engenharia moderna. Como eles fizeram isso sem ferro, sem rodas, sem máquinas? Na próxima quinta-feira, vamos investigar o maior enigma da engenharia inca, as construções monumentais de Sacsayhuaman. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários. Você já sabia que Machu Picchu nunca esteve realmente perdida? Nos vemos na próxima quinta.